Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, aos amados amigos com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos neste momento dando início à nossa primeira aula do curso de teologia que estamos ministrando aqui na nossa igreja, na Assembleia de Deus em Fátima, no estado da Bahia. Pelo motivo dessa reclusão social, então, a partir desta aula já estamos gravando, né? Então, nós vamos estudar a existência e a pessoa do Espírito Santo, a matéria do curso teológico de pneumatologia. O nosso material didático, o livro, é este livro aqui, editado pela CPAD, do pastor Severino Pedro da Silva. Amém? Então, amados irmãos, preparem-se para darmos início à nossa aula, né? Vamos começar com a introdução. A introdução do nosso livro, vou ler uma parte dela, diz o seguinte: pneumatologia é a ciência que estuda a existência do Espírito Santo, sua natureza divina, seus atributos e manifestações, seu relacionamento com Deus e com Cristo, bem como sua atuação em relação ao universo físico e espiritual. Os seres e as coisas, apesar dos esforços que muitos têm empreendido para negar sua existência e poder, o Espírito Santo é um ser dotado de personalidade, um ser moral, pessoal e divino. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Pois bem, a nossa matéria é a pessoa do Espírito Santo. Pneumatologia é um dos nomes que é atribuído a esta matéria, né? Que vem, pneuma, né? Do grego, falando do espírito, né? Ruach, né? Do espírito. Também essa matéria é chamada de paracretologia, né? Baseando Jesus como paracreto, né? Aquele que veio para ficar no lugar de Cristo. O nome da matéria é uma junção de duas palavras: paracleto, aquele que é chamado para ficar do lado, logia, estudo, o estudo do Consolador, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Pois bem, então, esta é a introdução. Então nós veremos no primeiro capítulo do livro a existência do Espírito Santo. Então, começa o primeiro capítulo com uma pergunta: quem é o Espírito Santo? O pastor Severino Pedro, na introdução aqui do capítulo 1, ele diz o seguinte, ele escreveu o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que é quando diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E daí em diante sua presença é proeminente em ambos os testamentos, ou seja, no Novo e no Velho Testamento. O vocábulo que dá sentido ao seu nome é o grego pneuma, vindo da raiz hebraica ruach. Ambos os termos, quando aplicados para dar significação divina e sem igual, denotam o infinito Espírito de Deus. A atuação deste supremo ser é marcante nas Escrituras como o substituto legal do Filho de Deus, desde o Pentecoste até o arrebatamento da igreja. João capítulo 16, versículo 7. Ainda, irmãos, no capítulo 14 do Evangelho de São João, quando o Senhor Jesus estava dando as últimas instruções, estava prestes a subir aos céus, ser assunto aos céus, no próprio discurso, os discípulos entenderam que o Senhor Jesus estava se despedindo, que aquelas pregações, aquelas palavras eram de despedida. E eles ficaram muito abatidos, porque já haviam ficado com
com essa angústia, né, o apóstolo Pedro chegou a dar lugar ao diabo, dizer, não, Senhor, não fala isso, tá? Quando o Senhor Jesus disse a mim que o Filho do Homem padeça e morra, né? Então, para consolá-los, o Senhor Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de São João, ele começa dizendo, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Né? Então, o Senhor Jesus, ele declarou que ele ia subir ao Pai, mas que não nos deixaríamos órfãos, enviaria o Consolador, o qual estará conosco até a consumação dos séculos. Então, nós vivemos durante o período do Velho Testamento sobre o tempo do Pai, sob o governo do Pai. Né? Na vinda do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus foi batizado por João nas águas batismais, em que João viu o Espírito de Deus descer em forma corpórea de uma pomba, ou seja, o Espírito Santo, o qual nós estamos estudando agora, pousar sobre Jesus, e ele ouviu uma voz dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu ponho todo o poder. Então, naquele momento, o pai estava transferindo para o Filho todo o poder, né? toda a complacência, toda a onisciência, todo o poder. Quando o Senhor Jesus morreu, que ressuscitou, uma das primeiras coisas que ele bradou foi, todo o poder é me dado no céu e na terra. Mas chegou a hora do Filho concluir a sua missão. Ele veio para morrer pelos pecadores. Ele veio para morrer por mim e por você, para ser crucificado. Então, o Senhor Jesus iria nos deixar, mas ele confirmou, ele prometeu e ele cumpriu, que não nos deixaríamos órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo, o qual estará conosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo é o Ruach, né? No hebraico, no grego pneuma e no hebraico Ruach. Né? Ambos os termos, quando aplicados para dar significação divina e sem igual, denotam o infinito Espírito de Deus. Né? Aqui no capítulo 2 do livro, a existência e a pessoa do Espírito Santo, que é o nosso material didático neste curso, sua pré-existência. A natureza e os atributos do Espírito Santo caracterizam-no com o Espírito eterno, não conhecendo princípios de dias nem fim de existência, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Ele aparece ao lado de Deus quando havia unicamente o Deus Trino e Uno. O tempo que marca extensão é percebido através da relação entre antes e depois. Uma vez que o Espírito Santo tem a mesma natureza de Deus, o tempo não se aplica a ele, já que existe pela própria necessidade de sua existência, ele é um ser vivo dotado de personalidade. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Então, a pré-existência do Espírito Santo, a pré-existência do Filho e a pré-existência do Pai, ela está de uma forma bem clara na Bíblia Sagrada. No Salmo 90, verso 2, o salmista diz, antes que os montes fossem formados, antes que existisse a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando o salmista afirmou que de eternidade em eternidade tu és Deus, no original está Elohim. E a palavra Elohim no hebraico, ela não está no sinônimo. Né? Ela não está no sinônimo, ela está no plural. Então, nessa declaração já está o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E o Senhor Jesus, em várias vezes, ele declarou que antes que Abraão existisse, eu o sou. O evangelista São João, no capítulo 1 do 4º evangelho, ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós veremos no decorrer deste curso a pré-existência do Espírito Santo. Já vimos aqui o Espírito Santo, ele participando da obra da criação, em Gênesis capítulo 1, né, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então o Espírito de Deus presente. Vamos ver agora o Espírito Santo no Antigo Testamento. O pastor Severino, ele escreveu no livro A Existência e a Pessoa do Espírito Santo o seguinte: o período do Antigo Testamento foi de preparação e espera a este ser eterno, cuja ação plena concretizou-se no Novo. Mas antes sabemos, o eterno Espírito de Deus já operava. Em suas várias manifestações e demonstrações de poder, tanto no universo físico como no espiritual, sua presença é sentida e revelada. Como nós já falamos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, também temos a presença do Espírito Santo no capítulo 6, versículo 3. Né? Também temos em João, o Evangelho de São João, capítulo 33, versículo 4, Êxodo capítulo 8, versículo 19. Entretanto, eram apenas manifestações objetivas e tópicas, pois até então o Espírito Santo não havia sido derramado e sim manifestado. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 do seu livro, ele já havia profetizado que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Né? E nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, na pregação do apóstolo Pedro, ele fazendo menção desta profecia. Né? Varões galileus e todos que habitais em Jerusalém, esses homens não estão aqui embriagados, cheios de mosto, mas o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que foi que aconteceu? Estavam todos reunidos em obediência à ordem de Jesus, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o médico amado Lucas, ele nos narra que estavam reunidos todos no mesmo lugar e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa. E começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. Então, ali foi o derramamento do Espírito Santo. Foi o cumprimento da profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo do Senhor, cumprindo, né, a palavra do Senhor. Então agora o Espírito Santo veio para nós, o Senhor Jesus prometeu e cumpriu, ele foi para o Pai, agora ele está sentado à destra de Deus Pai. Né? Estevão viu, testificou isso, ele é sentado à destra de Deus Pai. João, no Apocalipse, também ele nos declara, ele viu o trono de Deus, ele viu o Senhor Jesus assentado à destra de Deus Pai, e o Espírito Santo veio para estar conosco de eternidade a eternidade. Interessante. No ministério do Pai veio o Filho, deu continuidade. No ministério do Espírito Santo ele veio e agora ele estará conosco de eternidade a eternidade. Porque ele irá nos arrebatar para o céu de glória e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos fechando, né, na primeira parte desta aula. Daqui a pouquinho daremos prosseguimento em outro vídeo na aula de número 2.